fazer nosso primeiro webinar do Swap. É um mecanismo da gente poder estreitar mais o relacionamento das ações que a gente faz no âmbito do Swap, né, dessa rede de cooperação, para além do grupo do WhatsApp, do Slack e da lista de e-mails. É um objetivo aqui do IFRN para os próximos anos a gente melhorar ainda mais essa interação, essa cooperação dentro da rede, não só com os institutos federais, né, que fazem uso do SWAP, mas os outros órgãos que estão também utilizando o SWAP, para além dos institutos. Nesse primeiro webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o processo de desenvolvimento do módulo do ConectaGov, né, do Processo Eletrônico Nacional, o famoso barramento, que a gente conseguiu tramitar um mês atrás, um mês e pouquinho, 45 dias atrás, a gente fez a primeira tramitação em produção no barramento. Eu sei que muitos de vocês estão nesse processo, né, de implantar o módulo processo eletrônico, e aí o foco, apesar de estar falando sobre o SWAP, mesmo quem usa SEI ou outra solução também vai poder entender um pouco de como foi o processo. Essa apresentação vai ser feita pelo Inácio, né, analista nosso aqui, trabalhar no Instituto Federal do Ceará e está conosco agora aqui no Rio Grande do Norte. Nós estamos gravando essa apresentação, então a gente vai ter um canal do YouTube do SWAP, e aí essas gravações, esses webinars, vão ser disponibilizados, tá certo? No canal do YouTube. Nós temos um portal que a gente está começando a estruturar para concentrar as informações, eu vou colocar no bate-papo, portal.swap.ifrn.edu.br. A ideia da gente é que nesse portal a gente consiga concentrar essas informações, documentações que vocês constroem, a gente poder saber o que é que cada um está trabalhando. E, claro, vai ser um trabalho a muitas mãos, né? Só o IFRN sozinho não vai conseguir. A gente sabe que tem muita gente boa aí na rede federal e na rede de colaboração do SWAP que pode estar trabalhando conosco nesse processo. E é assim que a gente espera que a gente consiga avançar. Claro, a gente tem as dificuldades aqui, faz um tempo. Faz um tempo aqui que a gente tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir só, gente, na hora da apresentação eu vou silenciar os microfones para poder a gente conseguir fazer a apresentação sem maiores problemas. Quando terminar a apresentação, ao longo da apresentação, vocês podem usar o bate-papo aí perguntando alguma coisa e ao final a gente abre de volta os microfones para o pessoal que quiser interagir falando, tá bom? É só para a gente poder tentar garantir aí uma boa fluidez na nossa apresentação. Então, essa vai ser a primeiro webinar, né? Já temos um outro webinar vamos agendar aí. A ideia é que tenha pelo menos um por mês, ou um a cada 15 dias, a depender de pauta. A gente não quer só o IFRN conduzindo webinars, né? A gente tem muita experiência boa, né? A gente tem uma experiência muito boa em outras instituições que a gente pode trabalhar. Leonardo, você não escuta? Leonardo Aparecido, você não escuta ou você não está conseguindo falar? Eu não... tem que... Eita. A gente vê aqui o que é que está acontecendo aí, vê o que é só do lado de vocês para escutar, né? Que eu só cortei. Alguns estão fazendo e outros não, né? Beleza, alguns estão ouvindo. Bom, eu acho que assim, a gravação deve estar funcionando. Se por um motivo não funcionar, inclusive a gente testou outra solução, né? A gente estava utilizando aqui essa versão do WebConf, que a gente estava esperando ter uma melhor solução. Pode ser isso também, né? Então, o pessoal tentar ativar o microfone, não entrar como somente ouvinte. Opa, beleza. Então é isso aí, gente. Ó. Então o Leonardo aí descobriu aí qual era a questão. E em vez de entrar só como ouvinte, coloca como o microfone também. Aí é só controlar aí o microfone no mudo para não dar áudio. Para não interferir tanto. Ok? Ó, tem alguém falando aí. Enfim, vamos caminhar. Então a gente, só para retomar aqui, a gente deve fazer um outro webconf. Entrou o áudio de alguém aqui agora. Eu não sei quem é que tá.
Eu não sei quem é esse áudio que tá, entrou agora, pronto, tá, deu certo. Ah, não, beleza, Tiago, tudo bem. Sem problema. Oi? Então, vamos lá. Então, eu vou, só para concluir a minha parte aqui, nós vamos passar, a gente tem um próximo webinar que a gente vai fazer aqui pelo IFRN também, é um sobre questão de integração contínua, né? É um modo que a gente tem utilizado aqui para fazer deploy de ambientes de homologação e de produção, né? Que desonera toda a equipe de infraestrutura para estar provisionando o ambiente. Né, o colega Breno, junto com, vão fazer uma apresentação sobre isso, que é uma recomendação que a gente vai colocar agora, vai estar bem documentado, o Breno vai falar um pouco sobre isso, que é analista aqui do IFRN, algum de vocês deve ter ouvido falar nele, e ele vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo aqui, que deu uma melhorada substancial dentro do processo de desenvolvimento e também desonerando a equipe de infraestrutura do Instituto para provisionar ambientes. Então, para a gente não perder mais tempo, eu vou colocar, como eu disse a vocês, os microfones em mudo, com exceção do Inácio, que vai fazer a apresentação. Se tiver alguma pergunta, vocês vão colocando que o Inácio vai olhando. E no final da apresentação, a gente libera os microfones para o pessoal, para vocês fazerem os questionamentos que quiserem. Então já passamos 7 minutos. Inácio, meu amigo, é com você, tá certo? Vou encerrar o microfone do meu lado aqui e vou colocar em mudo a sala, exceto você. Boa apresentação, boa webinar para todo mundo. Opa, todo mundo está ouvindo? Boa tarde. Vamos iniciar aqui, na satisfação, iniciar esse primeiro webinar aí do SUAB, nesse novo projeto aí de colaboração, né? Então, falar um pouco sobre como foram os desafios lá para a gente integrar com o barramento do Processo Eletrônico Nacional. O barramento, para quem não sabe, é uma infraestrutura pública que permite a integração entre os diversos sistemas de protocolo eletrônico. Então, tem o SEI, né, que é o sistema que é bastante utilizado por algumas instituições que utilizam o processo eletrônico. Ele foi desenvolvido pelo TRF4 e é utilizado por alguns outros tribunais e outras instituições públicas. E tem alguns outros sistemas também de processo eletrônico que existem em várias instituições. Então, esses sistemas, para eles se comunicarem, poderem integrar esses processos, foi desenvolvida essa infraestrutura que é o barramento. Então, iniciando aqui, para vocês poderem homologar a solução de vocês, que seja o SWAP, né, que é a nossa solução, ou qualquer outra solução, caso tenha alguém que use outra solução, com o barramento. Então, primeiramente, deve-se entrar em contato através do portal de serviços do antigo Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, mas está aí o link para vocês acessarem. Então, nesse portal de serviços lá, vocês vão abrir um ticket solicitando adesão ao barramento. Na resposta desse ticket, será encaminhada a documentação e os certificados digitais para que vocês usem uma biohomologação e possam homologar a solução. Para o ambiente de produção, além de abrir um ticket para o portal de serviços, solicitando adesão ao ambiente de produção, anteriormente tem que abrir, tem que cadastrar o comitê gestor de protocolo da instituição. Então, nesse link aqui, a gente tem o formulário de cadastro lá do Processo Eletrônico Nacional, onde vocês vão solicitar o cadastro do comitê gestor de protocolo da instituição de vocês. Aí vai ter que adicionar um documento, no caso uma portaria, designando o gestor de protocolo. Após esse comitê ser criado, deve-se abrir um ticket no suporte lá do PEN, né, naquele mesmo serviço deles, solicitando a adesão ao barramento em ambiente de produção. Sendo que para o ambiente de produção é necessário utilizar um certificado digital válido. Então a gente aqui está usando um certificado CP-EDU, enviou para eles, no caso, o common name e o fingerprint do certificado, e após eles cadastrarem lá, a gente pôde iniciar os trâmites em produção. Aqui uma visão geral de como é o fluxo de envio do processo. Então, no caso, temos um processo lá no SWAP, né? A gente serializa esse processo num JSON, encaminha para o barramento.
Caso ocorra sucesso, encaminha-se os componentes digitais, que são os arquivos, né, os documentos do processo, e em caso de alguma falha, o processo pode ser recusado pelo destinatário. Aí o SWAP envia a ciência da recusa, que é um dos serviços lá disponíveis na API. Ao final, após enviar os metadados e enviar todos os documentos, todos os componentes digitais com sucesso, o remetente tem que enviar o recibo de envio, informando que já concluiu o envio do processo. Agora no retorno, né, no recebimento dos processos. Para o recebimento, existe um serviço que é o serviço de pendências, onde são listadas as pendências, tanto de envio quanto de recebimento, e a nossa solução vai lá e verifica se tem alguma pendência para processar. Então, a gente, a cada 5 minutos a gente está verificando via cron se tem alguma pendência. No caso, se existir alguma pendência, iniciamos o processamento. Pode ser uma pendência de envio ou recebimento. No caso da pendência de recebimento, tem algum processo para receber, né? Aí recebemos primeiro os metadados do processo e analisamos esses metadados. Se houver alguma inconsistência, nós recusamos o recebimento. Caso os metadados sejam aprovados pelo SWAP, vamos receber os componentes digitais, que aí são os documentos que contêm no processo. Então, vamos receber todos os documentos, todos os componentes, né? E após o recebimento de todos os componentes digitais, enviamos o recibo de conclusão para a solução, no caso para o barramento. Esse recibo de conclusão ele é assinado com o certificado digital, e após o barramento receber esse recibo de conclusão, o trâmite está concluído. Aqui temos as situações, né, que são previstas lá no barramento. Então, a situação é aguardando o envio de arquivos digitais. A situação 2 é quando os arquivos digitais são recebidos pela solução. No caso, a situação 3, os metadados são recebidos pelo destinatário. Após receber os metadados, aí tem o recebimento dos arquivos digitais, o recibo de conclusão, e o recibo de conclusão, o recibo de envio, o recibo de conclusão. Aí, no caso, o trâmite cancelado fica na situação 7. E, no caso, tem as situações de recusa, que é quando está na situação 8, significa que está aguardando a ciência da recusa, que o processo foi recusado. A situação 9 é quando o processo já está na situação recusada, o trâmite, desculpa. E a situação 10 é cancelada automaticamente pelo barramento. Na implementação do módulo, a gente organizou da seguinte forma. Temos lá o arquivo API Pen Services, que é onde estão os métodos para os serviços utilizados, que os serviços que nós consumimos, que o SWAP consome lá do API do barramento. O método a parte de conexão está aqui no arquivo ConnectPen. E o processamento das pendências, a gente criou um arquivo Processa Pendências, onde tem toda essa lógica de processamento, que no caso ele é executado a cada 5 minutos, a gente está executando em cron para verificar se tem alguma pendência e executar esse processamento. A parte de serialização, utilizamos o Serializers do Django Hash Framework para poder serializar os objetos nos documentos JSON, né? Para que vocês possam configurar o App Connect Agora no SWAP. Então, primeiramente, adicionar no Installer de Apps, executar o sync, né? Aí temos o Load Data lá, um fixture para os tipos de documentos do PEN, do Processo Eletrônico Nacional. Então, executar esse Load Data, executar esse fixture. Temos também um outro fixture para o mapeamento dos tipos de documento, ou seja, mapear qual tipo de documento do PEN é correspondente para o tipo do SWAP. Então, isso aqui é baseado nos tipos que temos no SWAP.
Caso as instituições que já utilizam os mesmos tipos, utilizaram aquela fixture lá dos tipos de documentos que já tem no swap, pode executar que já vai existir lá os tipos, então vai ficar correto o mapeamento. Caso não, se utilize outros tipos, tem que realizar o mapeamento dos tipos. Na parte após isso, tem que acessar as configurações do swap, na aplicação ConnectGov, onde deve-se inserir os parâmetros. Aí qual é o setor base para recebimento de trâmites externos, qual é o URL, no caso aqui está o URL de homologação da API, qual o certificado, o caminho de certificado lá do público e da chave privada, a senha, o número de tentativas de recebimento, o tamanho máximo dos documentos e qual o tipo de processo que vai ser mapeado, no caso quando o swap, a instância do swap que vocês utilizam, receber esse processo externo. Então, receber um processo, qual é o tipo de processo que vai ficar mapeado aqui? A gente colocou demanda externa e outros órgãos públicos. Após essa configuração aqui, vocês vão decidir qual unidade organizacional vai utilizar, né? Vai poder realizar trâmites externos. Nessa primeira fase, a gente está utilizando somente aqui na reitoria. Então, a gente acessou lá o admin lá da reitoria e lá vai ter dois campos, que é o ID de repositórios de estruturas e o ID da estrutura. Então, esses campos eles são campos lá de IDs referentes ao barramento. O repositório de estruturas do barramento para o Poder Executivo é o 001 e esse ID da estrutura ele é cadastrado no barramento e vocês vão receber junto, no caso de homologação, vocês vão receber junto com a documentação. Quando vocês abrirem o ticket, eles vão mandar quais as unidades que vocês podem tramitar. Mas existe o portal do barramento, onde o gestor do protocolo ele pode gerenciar as unidades que estão integradas ao barramento, as unidades administrativas, e lá vocês vão poder também cadastrar qual setor ou qual campus que vai poder realizar trâmites externos para poder aqui cadastrar o ID da estrutura. No caso das permissões, existem duas permissões, né, dois tipos de permissão, que é o gerente sistêmico, que é aquela pessoa que vai poder visualizar os trâmites externos e também vai poder realizar os mapeamentos dos tipos de documentos. E existe o tramitador externo, que são os usuários que vão poder encaminhar processo para outras instituições. Aqui é um exemplo da tela lá da página de trâmites externos. Então aqui no nosso menu está em documentos eletrônicos, barramento, aí tem lá trâmites externos. Aqui está a lista de todos os trâmites externos, inclusive os recusados, no caso, qual o retorno da situação da API do barramento e qual o ID do trâmite do barramento, que é esse último campo. No caso dos processos, esse link aqui é para o processo no swap, né? Então, clicando aqui já vai lá para o processo, se foi recebido ou não. Já vai ter aqui todos os documentos, no caso do processo. No caso, quando vocês solicitarem lá a documentação para um ambiente de homologação, vocês vão precisar testar e homologar esse ambiente, essa solução. Então, vocês podem homologar diretamente tramitando do swap para o SEI, que é o sistema que eu falei que é utilizado pelos ministérios, né? Pelo Ministério da Economia. Então, para homologar com o SEI, vocês vão poder usar os ambientes de homologação lá disponíveis pelo Processo Eletrônico Nacional. Então, eu coloquei aqui os links. No caso de cada um dos ambientes, tem um do Ministério da Defesa e outro aqui do Ministério do Planejamento, qual órgão, a unidade, e no caso quando vocês forem tramitar, para qual unidade vocês devem tramitar. No caso, se vocês forem homologar utilizando o Ministério da Defesa, vocês vão tramitar o processo para o Ministério da Defesa, vão acessar esse ambiente,
usando o usuário e senha teste, e o processo vai ser recebido nessa instância aí do SEI, de homologação. Caso vocês desejem testar os trâmites externos em duas instâncias do SWAP, no caso a gente vai criar aqui um ambiente também de homologação do SWAP, mas por enquanto podem entrar em contato comigo por e-mail, que a gente pode agendar um horário para poder realizar esses testes e tramitar processos SWAP no caso. Aqui temos alguns links interessantes. Tem o wiki lá do GitLab, que tem essas informações de como instalar o módulo. Tem o site do PEN, o suporte, os links dos portais, do portal do barramento, portal de homologação, que, como eu falei, o portal é aquele local onde se gerencia todas as estruturas e toda a parte do barramento em si, para a sua instituição. E no final aqui tem um link do processo eletrônico lá do governo, tem indicadores e quais os sistemas estão integrados ao barramento. Então tem esse último link aqui. Algumas dificuldades que tivemos para realizar esse trabalho foi alguns bugs, né? Pois fomos a primeira instituição que implementou utilizando a API REST do barramento. Então encontramos alguns bugs e reportávamos via chamado. Aí como eles utilizam a fábrica de software, demorava um pouco, mas conseguimos chegar no ideal, né, no estável. Até agora já tramitamos em produção e até agora está estável lá a API do barramento. Às vezes a homologação fica um pouco instável, eu também abri um ticket, o pessoal corrigia lá. No caso, o ambiente de homologação do SEI, certo? Aquele que eu passei lá o link nos slides anteriores. E é isso. Estamos abertos para melhorias, ajustes, se vocês verificarem alguma questão que pode ser melhorada no código, ou adicionar alguma nova funcionalidade para essa questão do barramento. Estamos abertos aí para essa colaboração, podem entrar em contato. Bom, obrigado, galera. Bom, pessoal, aí com essa apresentação bem sucinta aí de Inácio, a gente abre agora para dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, só se inscreve aí, só para a gente se organizar aqui no microfone. Estamos aqui à disposição de vocês. A palavra está facultada, tá? Só sinaliza aí no chat que quer fazer uma pergunta. Aí eu vou deixando o Inácio responder. Quem quiser perguntar no chat, pergunta. Quem quiser perguntar no áudio, organiza aí. Inácio. Pronto. No caso dos tipos, tá a matrícula aqui, eu não sei qual o nome, mas no caso dos tipos, respondendo aqui a pessoa que perguntou, o processo eletrônico nacional, quando eles mandaram a documentação, aí eles nos mandaram um arquivo lá, onde tinham os tipos utilizados pelo barramento. Aí eu até sugeri para eles criarem um serviço para que a gente possa consultar esses tipos e manter integrado, mas atualmente ainda não foi criado, então são os tipos fixos lá que eles mandaram na época que eles encaminharam a documentação. Aí esses tipos eles têm que ser mapeados com o tipo do documento interno do sistema da solução, né, de processo eletrônico que você utiliza. Então, por exemplo, no SWAP temos o tipo memorando, aí tivemos que mapear para o tipo memorando lá do barramento, para quando for enviar os processos, os documentos serem mapeados corretamente. Isso, o agendamento no Acron é para verificar as pendências, que tem um serviço lá da API do barramento, que é onde ficam listadas as pendências de envio e recebimento. Então a gente vai lá, a cada 5 minutos verifica se tem alguma pendência e processa essas pendências. Inicialmente a gente decidiu colocar isso em Chrome, mas estamos analisando outras possibilidades para poder ficar verificando essas pendências e processando. Pronto, no barramento, essa questão do NUP,
eu não sei dizer se ela é fixa, mas todos os processos que eu tramitei, tanto em ambiente de homologação como em ambiente de produção, foi passando lá no parâmetro do número de protocolo NUP 17, que na verdade é um parâmetro protocolo, então a gente coloca lá o número. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de restrição a isso não, para usar o NUP 21. No caso, o sistema destinatário é que tem que tratar. Quando ele receber, se ele pode receber processos com o NUP 21. Acho que, teoricamente seria isso. No caso, a pergunta aqui do Raniel. No barramento, a possibilidade de enviar outros tipos de arquivos sem ser PDF? Sim. No caso, o SEI, o sistema lá que eu falei, que é usado no Ministério, ele encaminha os componentes digitais, no caso, os arquivos, os documentos natos digitais do SEI, eles encaminham o base 64 lá, só que é o HTML, né? Eles não encaminham em PDF. Aí a gente no SWAP, a gente padronizou para encaminhar todos os documentos em PDF. Então, não tem nenhuma restrição quanto ao tipo do arquivo, não. Do componente digital, não. Pode ser qualquer tipo. No caso do SWAP, a gente quando está recebendo HTML, a gente está gerando lá um PDF. No caso, eu não entendi essa questão do job no esquema do swap estaria válido. Eu não entendi, não. Esse jogo no swap que roda diariamente, normalmente ele tem uma frequência baixa, roda normalmente à noite, e esse do processo eletrônico a gente tem que ter uma periodicidade maior. Então ele é um processo, é um comando dentro do processo eletrônico que ele roda em um job separado do job que é o do swap, tá? Mas dependendo da frequência que for definida em cada um dos órgãos, pode ser que rode mesmo. Por exemplo, se o prazo de 24 horas seja suficiente para sincronização com os dados de barramento, aí poderia colocar lá no job do swap e utilizar o swap, ok? Pronto, quanto à questão aqui dos certificados, para usar em produção tem que ser um certificado válido. Quanto à outra pergunta aqui do Douglas, a respeito, quando ao envio da nossa instituição para outra, tem necessidade de colocar um tipo específico? Sim, o tipo que você fala seria o tipo do documento, porque no caso do tipo do processo não tem necessidade, você encaminha e no caso a outra instituição ela vai mapear para o tipo que ela utiliza como padrão para receber processo externo. Isso. O tipo do processo não tem necessidade. Você encaminha somente a string lá, qual é o tipo do processo, e eles mapeiam, no caso o destinatário mapeia para o tipo correto, para aquela instituição. Douglas, é só esclarecendo essa questão que você perguntou agora, do que nós colocou, do mesmo jeito que a gente padronizou o recebimento dos processos como demanda externa, do mesmo lado, do outro lado também é feita a mesma coisa. Justamente porque como vai variar o tipo, como é uma coisa cadastrável, né, então fica sendo liberado, então cada um mapeia do lado, ou seja, mesmo que o seu processo do seu lado seja, por exemplo, contratação de professor, vai chegar no MEC, eles vão padronizar isso, vão direcionar para um tipo de processo específico para quando recebe trâmite externo. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso de um lado, é o padrão do outro lado, mesmo que seja SEI, SWAP, CIPAC, o que tiver do outro lado, entendeu? Porque não tem uma padronização diferente dos tipos de documentos que tem lá a relação, no tipo de processo não tem isso aí para fazer um DIPARA. Porque no caso do tipo de documento tem que ter um DIPARA, senão ele não consegue mapear, mas no caso do tipo de processo não. É o único em cada lado que recebe um processo externo.
Em relação à fila, que é a pergunta que o colega fez, hoje, aqui na instância que roda aqui no IFRN, a gente já trabalha com Celery para fazer processamento de tarefas. Tá? Não tem nada pronto ainda a nível de processo eletrônico para fazer processamento de processo a nível de fila, mas é uma possibilidade que pode acontecer. Se o número de requisições para tratamento de processo começar a crescer muito, então, aí sim a gente poderia trabalhar nesse respeito. Até o momento, a gente não teve nenhuma necessidade para fazer isso, tá? Mas com o crescimento do número de requisição, pode ser que a gente passe a trabalhar dessa maneira. Hoje, no SWAP, todos os processamentos de relatório muito longo, processamento longo de alguma funcionalidade, a gente já está utilizando o Celery para fazer o processamento dessas tarefas, tá? De forma simples. A versão exata do Celery, não sei te dizer agora. Tu pode mandar um e-mail para mim ou para o Inácio, que eu vejo com o pessoal que fez, que montou, que configurou aqui o Celery, e aí eu te passo direitinho qual é a versão. Ok? Beleza, Bruno. Pessoal, pode ficar à vontade, né? Vamos aproveitar que é o primeiro webinar que a gente faz. Se tiver alguma dúvida em relação ao tema, que a gente tiver condição de responder, nós estamos aqui à disposição para isso mesmo, tá? Se quiser fazer no microfone, pode fazer, ou então quiser fazer no chat, como os colegas fizeram. Bom, então, você está usando em produção? Você fala o que? O trâmite, Bruno, é isso? Sim, já estamos. Inclusive, acho que os diretores de vocês sabem, mas o primeiro trâmite em produção foi a primeira instituição de ensino que conseguiu tramitar no barramento, né, já em produção. E, inclusive, o primeiro trâmite que a gente fez foi responder um ofício perguntando por que a gente não usava o SEI. Então, veio a calhar entrar em produção no barramento, porque acho que vocês receberam também, acho que todo mundo recebeu um ofício da Secretaria de Gestão perguntando quem não estava utilizando o SEI, e aí a gente respondeu o ofício justamente pelo barramento, demonstrando não só a viabilidade, mas em produção como estava sendo feito isso daí. Então a gente já tramitamos, já recebemos processo do Ministério da Economia. Eu tive que ser um pouco mais polido aí, mas inclusive eu compartilhei a resposta que eu dei aqui para o pessoal da Secretaria de Gestão, mas foi bom para demonstrar como causa, né? E só para você ter ideia, nem o MEC que tem o SEI está integrado no barramento. Ou seja, se alguém vem que vocês entram em produção, a gente não tem como mandar nem receber processo para o MEC, porque o MEC em si não está integrado no barramento ainda. A gente foi a primeira instituição de ensino que entrou e a gente espera que vocês também rapidinho consigam entrar nesse processo. Raniel, é assim, vamos lá. O gestor do protocolo não é a gente colocou uma pessoa do gabinete, mas para poder andar, a gente colocou o Inácio mais no sentido de ele operar o sistema lá para cadastrar o comitê gestor. Efetivamente, o gestor de protocolo é o pessoal do gabinete. Mas para poder a gente ter o primeiro acesso, porque a gente decidiu assim, a gente queria colocar em produção, pode ser uma decisão diferente de vocês, mas aqui a gente colocou, para fim de liberar o acesso, a gente colocou Inácio. Mas quem vai operar de fato, se precisar fazer qualquer intervenção lá, é o gabinete do reitor. Tá certo? Mas o primeiro cadastro foi feito com o servidor da TI, que foi o Inácio que fez a apresentação para vocês. Aniela.
Estamos à disposição, gente. Perguntas, se tiver condição de responder, a gente está aqui para isso. Magno, quanto a essa questão aí do material de apoio, como a gente está fazendo agora somente na reitoria, essa tramitação externa, aí a gente treinou as servidoras que utilizam, que irão tramitar externamente e receber processos externos, que são o pessoal do gabinete da reitoria. Quando for expandir para os campos, para futuramente o pessoal do campus também poder tramitar externamente, aí a gente vai ver uma estratégia para poder treinar ou criar uma documentação para divulgar para o pessoal. Mas é bem simples a tramitação externa. Tá, vamos. Raniel, que você fala, esse do Master Demos é aquele endereço que a gente disponibiliza para vocês testarem o que a gente tem em produção, não é isso? Raniel, só para esclarecer. Você me perguntou aí, o Master de vocês está integrado ao ambiente de homologação Master Demo. Eu acho que é isso, né? Que é aquele Master Devs que a gente libera um acesso para vocês testarem o que a gente tem em produção. Isso. Tá, preciso checar. Inácio, eu não sei, que eu não lembro a última vez que a gente atualizou. Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não, Raniel, mas aí a gente providencia aqui a atualização. Eu já anotei aqui para a gente, se não tiver atualizado, a gente fazer a atualização, tá certo? Já me comprometo aqui da gente atualizar lá para bater isso aqui, tá bom? Já anotei aqui para a gente fazer. Uma boa importante. O colega do Maranhão, que eu esqueci, me perguntou aqui, o caso vocês estão associados com a reitoria, é mais por logística e não limitação do sistema, isso? Isso mesmo, Bruno, não é isso? É da matrícula aí que eu não perdi o... do Maranhão, pronto. Bruno, não, é mais uma questão nossa mesmo de logística, tá certo? A gente decidiu aqui por uma questão de negócio, concentrar as tramitações externas e o recebimento, né, na reitoria, mas é possível configurar mais de uma unidade. Inácio pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, tá certo? Inácio, se é isso mesmo, ou se realmente só é uma, ou se a gente pode configurar mais de uma para fazer a tramitação. Eu vou mostrar para vocês aqui. Peraí, deixa eu me colocar aqui. Vou fazer uma coisinha aqui rapidinho. Inácio, se quiser, você pode ir falando que eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu vou abrir o swap aqui para o pessoal, para mostrar como é que é essa parte de tramitação externa. Inácio, por favor, você pode ir. Pronto, beleza. Essa questão foi mais por logística mesmo, mas no sistema já você, se desejar utilizar já em várias unidades, deve se configurar em cada unidade. Então você vai lá, reitoria, cada unidade organizacional, você vai lá e configura qual é o ID do barramento e já vai estar habilitado lá para aquela unidade poder tramitar externamente e receber trâmites. Douglas pediu aqui para repetir a parte do setor que recebe o processo externo. No caso, qual seria a dúvida, Douglas, para que eu possa entender aqui qual a sua dúvida melhor? Quanto à questão do Magno, existe alguma possibilidade de tramitar os processos que temos no SEI para o nosso swap? Pronto, essa questão de tramitar do SEI para o swap, sim, você vai
usar a infraestrutura do barramento para tramitar do SEI para a sua instância lá do SWAP. Se você já tem o processo eletrônico no SWAP lá configurado, pode sim tramitar os processos. Não tem nenhum problema não. Só antes de responder, que Cristiano fez uma pergunta aqui na questão sobre sugestão de melhoria. Existe algum processo formal para encaminhar para o IFRN, verificar o que foi aprovado e o que foi implementado? Cristiano, no caso você está falando especificamente sobre esse módulo ou em linhas gerais? Uma sugestão de melhoria? No caso você quer só dizer uma sugestão? Ou você quer de fato submeter, por exemplo, um merge request? Se você puder me detalhar melhor o que seria a sua dúvida. Magno, é possível fazer essa tramitação, porque se você tem uma instância do SEI e tem a instância do SWAP e as duas estão conectadas no barramento, você tem como fazer a tramitação desse processo. Entendeu? Porque você precisa estar as duas instâncias, a sua do SEI e a sua do SWAP conectadas no barramento. Né? O F7 foi direto só. Não é isso, Inácio? Eu acho que se tiver as duas conectadas, ou ele condiciona, aí a pergunta, ele condiciona no barramento a você ter um único local para receber, Inácio? Não, no caso ele pode tramitar, se estiver com as duas instâncias, só vai ter uma limitação, ele não vai poder tramitar para a mesma unidade. Então vamos dizer que ele configurou lá o campus, a reitoria no caso, para tramitar pelo barramento. Aí ele vai tramitar, ele só não vai poder tramitar realmente para a mesma unidade, para a reitoria. Mas se ele quer tramitar para um campus, ele vai poder tramitar. A limitação é essa, não pode tramitar para a mesma unidade. É isso. Entendeu, Magno? Assim, você não vai poder, por exemplo, mandar do SEI, a unidade de reitoria SEI para a unidade de reitoria SWAP. Entendeu? Porque aí você só vai ter... Porque quando ele tramitar, ele não vai conseguir bifurcar. Tá certo? Você poderia, por exemplo, mandar do campus, suponha campus Salvador para a reitoria, aí você conseguiria fazer, mas não na mesma unidade. Douglas, você perguntou aqui automaticamente isso, porque é o seguinte, quando a gente registra no barramento e registra a unidade que Inácio estava falando, ele aparece para fazer esse processo. Eu vou compartilhar rapidinho aqui a minha tela, só para mostrar como é que é um trâmite externo, que aí vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é que funciona esse processo. Vai ser rapidinho para vocês. Eu estou compartilhando aqui só um minutinho que ele deve subir agora. Ver se ele sobe aqui. Ou não. Enfim. Eu não sei se vocês estão... Acho que não estão vendo, né? Não sei se estão... Guia do Chrome... Não tá... não compartilhou não. Acho que deve estar com algum problema aqui, que ele aparece aqui que está compartilhando. Não vou ter que... Aí eu vou ter que... Se for o caso, eu gravo um vídeo aqui. Ele não tá compartilhando. Aqui está aqui ativado. Que eu tentei até inclusive compartilhar o webcam. Está com algum problema no servidor de mídia da RNP, não está compartilhando. Não está funcionando. Aí não adianta não. Eu ia mostrar, mas a ideia... eu estou usando até o Chrome. Mas, enfim, estou usando o Chrome aqui. Até aparece, né, que está compartilhando, mas não... Que está compartilhando, mas não está aparecendo para vocês, não está aparecendo para mim também não. Enfim. Douglas, aí é o seguinte, o que acontece? A gente, quando você ingressa no barramento, você registra as suas unidades organizacionais lá no barramento. No caso da gente, a gente só registrou do IFRN, só registrou o IFRN e padronizou que vai receber aqui no gabinete. No caso, por exemplo, do Ministério da Economia, vou dar um exemplo aqui. Lá está todas as unidades organizacionais do Ministério da Economia estão registradas no barramento. Então, se eu quiser, por exemplo, tramitar para um departamento específico lá na Secretaria de Gestão, né, ele funciona. Tá certo? Mas aí o que acontece? Esse departamento tem que estar configurado do lado do outro lado como um departamento recebedor de processo externo. Entendeu? Então, a gente cadastrou na estrutura do barramento somente o gabinete da reitoria. Então, não tem como errar, porque o único setor, a única instituição que está cadastrada no barramento é o nosso gabinete da reitoria.
No caso do Ministério da Economia, eles cadastraram tudo, toda a árvore está cadastrada lá dentro. Em compensação, você corre o risco de tramitar para um setor que não pode receber processo externo. Aconteceu comigo, eu queria tramitar um processo lá para o Ministério da Economia, um departamento específico, e não consegui. Eu tive que mandar para o gabinete da secretaria. Isso, exatamente. Tem que estar. Tem que estar. Tá? Aí, a sugestão que a gente percebeu aqui, como a gente não recebe muito processo externo, aí, claro, isso pode mudar de realidade, convencionar em um único setor facilitou esse processo. Mas aí, essa realidade, isso é configurável no sistema, no módulo SWAP, mas isso fica para você nesse sentido. Tá? Beleza. Vamos lá, Cristiano. Cristiano, o que a gente sugere, se for alguma coisa achando melhoria, eu vou colocar aqui um e-mail, tá? Pode até compartilhar naquela lista, mas tem um e-mail aqui o institucional da gente, o dgti@ifrn.br, que vez por outra a gente recebe alguma sugestão de melhoria, claro que entra numa fila aqui para a gente ver se consegue desenvolver ou não, né? Não é garantia, obviamente. Mas tá aí o e-mail, quem precisar fazer um contato mais direto, é esse e-mail institucional aqui da diretoria. Tá, ok. Beleza. Só complementando também, além do e-mail, o que pode acontecer também, que inclusive algumas outras instituições já o fizeram, é fazer a implementação localmente e submeter o Magic Quest para a gente aderir ao master. E aí a gente só vai ver questões de formais do próprio código e se aquele módulo ele é genérico o suficiente para poder entrar no código e todo mundo poder compartilhar, tá? Além desse caminhão que a André colocou, tá? Também é uma possibilidade. A gente, inclusive, já recebeu colaboração de algumas instituições que submeteram o Magic Quest para cá. Aí, como o Gugu disse, se for uma coisa que não quebre, né, a estrutura aqui do IFRN que tenha potencial de ser compartilhado, a gente pode fazer isso. Inclusive, vou aproveitar aqui num exemplo importante disso, né, eu agradecer aqui o William e a equipe do Instituto Federal do Maranhão, que compartilhou conosco o código lá do módulo de cálculos, né, não é o alvo da discussão aqui, mas só para dar um exemplo na parte de cálculo de gestão de pessoas. Né, aí eu agradeço aqui o Bruno, no nome do Instituto Federal do Maranhão, mas o resto da equipe lá que desenvolveu, que a gente já não está no master, porque não está em produção, né, porque o nosso master bate com a produção, aqui no IFRN está sendo testado internamente, mas já tem uma branch específica dessa parte de cálculo de cálculo de pessoal, né, pagamento de gratificação, esse tipo de coisa, que foi desenvolvido lá no Maranhão e foi submetido para cá. A gente está em processo de homologação interna para colocar no master, e aí, mesmo não estando no master, você já pode pegar a branch específica. Então é uma coisa, Cristiano, que a gente tem feito aqui nesse sentido. Então, se tiver alguma colaboração que vocês desenvolveram, não sei qual é a sua instituição, quiser submeter para cá, a gente faz essa avaliação para colocar no master e quem sabe compartilhar com o resto dos institutos. Gente, alguém tem mais alguma questão, alguma sugestão para fazer? Fique à vontade. Tá aqui, vamos aproveitar que esses momentos são raros para a gente aproveitar que tem quase já chegou a ter 45 pessoas reunidas. Então, vamos aproveitar aqui que a gente está à disposição. Tá? Estamos à disposição de vocês. Se quiser fazer mais algum questionamento, alguma coisa. André, Douglas. Oi, opa Douglas. Pois não, meu amigo? Vontade. Também na luta. Nós estamos em processo aqui no IFG de implantação do processo eletrônico, né? Já fizemos a virada já há alguns dias, foi no mês passado, e uma questão do módulo de documentos, que os documentos ficam vinculados aos setores, né? Há alguma perspectiva aí junto ao IFRN
de ter também que os servidores possam criar documentos sem estar vinculado ao setor. Por exemplo, a gente tem situações aqui de docentes terem que criar um documento para iniciar um processo, mas eles não estão vinculados a um setor, ou seja, aquela caixa de documentos do setor, né? Teve essa demanda em IFRN? Douglas, é o seguinte, em relação a estar vinculado a pessoas, um documento da estrutura como está hoje não tem essa previsão, né, porque toda a história da numeração está condicionada ao setor, então isso aí é uma ruptura drástica do que a gente faz hoje. O que a gente tem feito aqui no caso, quando o pessoal tem que ser produzido, assim, não está liberado para construir documento, despacho, realmente o professor que não tiver acesso, ele não vai fazer essa parte, porque normalmente a interação que o pessoal tem tido é na parte de requerimento. Então ele produz o documento à parte e aí ele não vai operar porque não é um operador de documento. Então, a priori, a gente não tem a perspectiva de desenvolver documentos nato digitais do mesmo jeito que a gente faz hoje, de forma literalmente avulsa, sem vinculação com o setor. Isso não está no radar da gente nesse sentido, e a priori essa é uma alteração relativamente drástica, porque ela muda a estrutura como a gente toma de conta das permissões e de numeração. Então, teria que para até reaproveitar o componente de edição, como a gente reusa em outras partes, mas a estrutura de gerenciamento de documentos não comporta esse cenário. Então, a gente não tem isso em vias de ser feito. Tá certo? Então, o pessoal está trabalhando realmente com requerimento e o documento que o professor precisa produzir, ele produz à parte e entra como anexo PDF. Não tem realmente um documento nato, digital, pessoal, vamos dizer assim. Isso não está no escopo. Tá? Perfeito, beleza. A gente, por conta da implantação, está levantando várias questões que poderia ter no sistema. Depois que a gente fizer a atualização, que está em processo, com o master, para pegar as novas funcionalidades, a gente vai filtrar aqui a relação de itens, de melhorias e tudo, para poder mandar para vocês aí analisarem a viabilidade de implementação. Ou se for o caso, vocês abriram uma branch específica de vocês aí para tentar desenvolver isso e quem sabe compartilhar, né? Se for uma coisa desacoplada, uma coisa que você não altera a estrutura do documento que tem hoje, teria um potencial bem alto de ser reusado. Beleza, Magno, em relação ao projeto do projeto de ensino, né, nessa questão do projeto de ensino, não sei, William ou Douglas puder falar alguma coisa, não sei se o William está aqui, ficou sem áudio? Eu tô achando que, não sei se o pessoal está me ouvindo, estou presumindo que sim. Beleza. Douglas, se você quiser falar alguma coisa, não sei se o William está por aí, ou algum outro colega. Bom, o William está aqui, a Rebeca também, eu acho que é mais alguns membros do grupo que está fazendo parte do desenvolvimento desse projeto, né? Junto com as pessoas do Fórum de Desenvolvimento de Ensino, do CONIF, que estão representando a área de negócio, né? Então, foram realizadas várias reuniões por conferência, se não me engano, umas 6 ou 7 reuniões, aí o William tem esse número aqui exato, tem que acessar aqui a pasta. Mas, discutiram primeiramente o fluxo, né, os procedimentos, a demanda, né, junto com a área de negócio, e iniciado o desenvolvimento, elencado lá quem são desenvolvedores. Nós teremos uma próxima reunião agora, sexta-feira, né, amanhã, para ver o andamento do projeto. Foi feita uma versão, né, subiu a versão aí no IFRN já, né, tá usando o Git do IFRN. Agora, não sei se tem alguma pergunta específica sobre o status, mas tá andando, né, a intenção é que a gente entregue um resultado aí durante a RedTech, né, um módulo que seja utilizável pelas instituições. É claro, talvez vai faltar algumas questões, que a gente teve é o primeiro trabalho que a gente está fazendo colaborativo dessa forma, né, inclusive integrando com as áreas de negócio, né, lá do Fórum de Desenvolvimento de Ensino. A questão é que a gente não está tendo uma participação tão efetiva aí dos membros do FDE.
para definir bem os requisitos, né, e tudo isso. Acaba que a gente, enquanto da área de TI também, estamos se envolvendo, né, a Rebeca, acho que ela está aqui nessa webconf, está participando bem ativamente nessa parte da modelagem. Então, a gente vai desenvolver, né, está desenvolvendo o módulo, né, a intenção é entregá-lo, né, na rede tech, e aí acho que vai ter mais reuniões ainda desse grupo para definir se tem trabalhos futuros envolvidos ou não, e aí os pontos positivos e negativos desse trabalho colaborativo, se a gente consegue depois se compensa ou não, e enfim, pelo andamento até esse momento, tem dado um resultado muito positivo. Eu creio que tendo uma participação mais ativa dos membros do FDE, a gente conseguiria mais, né? Mas enfim, tá andando e a gente espera entregar um resultado aí na rede tech. Tá, beleza. Obrigado, Douglas. Glaucilene, vamos lá, né? A pergunta que você fez aí em relação à questão de comissões temporárias. A gente também tem em frente essa questão aqui, a gente tem tido alguns problemas com esse cenário. Eu vou colocar aqui, assim, em linha geral, que a gente chegou à conclusão que essa questão de comissão temporária, aí eu vou destacar talvez a mais emblemática, que são as comissões de sindicância, né, nesse processo, porque além de ser temporária, tem toda a questão da restrição do que pode ser visto e do que não pode ser visto. A gente tem trabalhado aqui duas frentes. Primeira conclusão que a gente chegou, a gente entende o seguinte, que para dar um bom tratamento a essa questão das comissões temporárias, em especial as comissões de sindicância, a gente vai ter que partir para ter um módulo específico para esse tipo de coisa. Porque a gente avaliou que o nível de alteração dentro da estrutura do processo eletrônico era muito elevado, de permissionamento, né, de criação de numeração. Então isso ia gerar, a gente avaliou que o impacto dessa alteração ia ser muito elevado para alterar o módulo em si. Então a gente, a priori, no âmbito do IFRN, a gente está pensando em construir um módulo específico para gerir essas comissões que vai poder produzir os documentos, e esses documentos vão ser apensados num processo. É como se você começasse o processo, ele vai para a comissão trabalhar. Então é criada uma comissão temporária, num módulo específico, recebe o processo fica parado, a comissão produz a documentação, e quando ela concluir os trabalhos, ela pensa no processo eletrônico e o processo segue o seu trâmite. É nessa linha que a gente está imaginando uma solução definitiva para a questão de comissões temporárias. O que é que a gente fez aqui? Aí eu vou falar especificamente de comissão de sindicância, tá certo? Não atende todos os casos. O que a gente fez aqui em alguns casos? A gente criou um setor chamado comissão de sindicância, né, dentro da árvore do swap, e aí a gente faz a gestão da seguinte forma. A gente tem um servidor que é responsável por deflagrar, normalmente é o gabinete que instaura as portarias, e o gabinete gerencia as pessoas que têm acesso, ou seja, não tem ninguém lotado, né, nesse setor. Então, na hora que vai instaurar uma comissão de sindicância, é incluído o pessoal. E os documentos que são criados de forma restrita, e aí a gente trabalha com compartilhamento para poder viabilizar a leitura dos outros partes da comissão. Mas isso é um ajuste, né, permanente já é tratado, entendeu? Mas esse é um ajuste interno que não é o mais adequado, porque a numeração ela não vai ser específica de cada comissão, é uma numeração única, como é o signo padrão. Então, hoje a gente está fazendo esse contorno porque a estrutura que a gente modelou aqui inviabiliza o uso de comissões permanentes com numeração própria. Que a grande questão, na verdade, é a permissão de visualização e a questão de ter numeração própria em cada comissão, que é o padrão, por exemplo, de comissões permanentes, comissões temporárias, em especial de sindicância, que tem todo um rol específico. Então, a gente está avaliando aqui de desenvolver um módulo, mas no âmbito do IFRN, é nesse formato que a gente trabalha. Outras instituições estão fazendo a produção externa dos documentos e, quando conclui, coloca como documento, assina eletronicamente na hora que faz o upload dos arquivos. Tá certo? Hoje é como a gente está trabalhando, que não é o formato ideal, e a gente, no âmbito do IFRN, nós vamos desenvolver um módulo específico para lidar com comissões temporárias.
mas isso não tem uma previsão, eu não posso te dar aqui uma previsão para isso. E Magno, sim, comissão permanente, como já é um setor, por exemplo, CPPD, CISPCCTAI, como ele é um setor parte da estrutura, aí não tem problema, segue o fluxo normal, né, dos setores estruturantes que estão no CIAP. Algo mais? Estamos à disposição. André, referente a essa questão dos processos sigilosos, restritos, e o acesso ao setor, o fluxo que a gente está pretendendo aqui é comissão de PAD, por exemplo, o gabinete que abre o processo abre sigiloso. E ele tramita, quando é sigiloso, o processo tramita para pessoa, né? Não tramita para setor. Aí a gente entendeu que não precisa de ter um setor da comissão, né? Ou seja, ele vai tramitar é mais a questão dos documentos, entendeu, Douglas? Assim, essa parte de gerenciar a visibilidade porque a criação do documento na digital, você tem que atrelar um setor dono, vamos dizer assim, daquele documento. E aí fica normalmente associado ao setor do cara que está na comissão de sindicância, entendeu? Assim, não vai ter a visibilidade, né? O problema não é a visibilidade em si, é mais a questão de você gerenciar a numeração, ela ser uma numeração separada, né, daquela comissão que normalmente é feita assim, né, comissão memorando 1 da comissão de sindicância, e despacho 1 da comissão de sindicância, é o padrão que a gente fazia no Word, né, para a comissão de sindicância. Então o que a gente não consegue resolver hoje é a questão dessa numeração específica para uma comissão temporária. Entende? A visibilidade resolve. Inclusive, na versão atual, eu não sei, Inácio ou Augusto pode me corrigir, que hoje a gente tem esse controle de permissão a nível de caixa de documento. A gente também estava desenvolvendo ter esse patamar no processo. Ou seja, eu poder, por exemplo, num processo desse que ele é sigiloso, que está para a pessoa, você compartilhar o processo com pessoas específicas. Que hoje você consegue fazer isso com a caixa de setor, né? Mas aí do processo a gente estava desenvolvendo a seguinte permissão, eu confesso que eu não sei se a gente colocou já em produção, não sei se Inácio ou Augusto pode me posicionar nessa parte, mas a gente estava trabalhando, do mesmo jeito que a gente tem um compartilhamento de documentos de setores e pessoas lá na caixa de documento, a gente fazer isso a nível de processo individual. Tanto a caixa em si, mas também compartilhar um processo especificamente. Isso, André. Essa questão das permissões dos processos eletrônicos está em homologação com o pessoal do gabinete, né, testando tudo, para poder entrar em produção. Já está em homologação já essa funcionalidade. Pronto. Que aí não resolve a numeração, Douglas, mas a questão de visualização, de você condicionar o grupo limitado de quem vai poder enxergar aquilo ali, está um pouco mais fácil do que está hoje. Realmente o que vai ficar pendente é esta hora da numeração específica por comissão temporária, que isso a gente não tem uma solução nesse momento para resolver. Que é o que eu disse a vocês, a ideia da gente é trabalhar a nível de um módulo específico para isso, nessa linha. Não, Bruno, temos não. Temos não, a gente não usa aqui, então a gente não tem essa integração não. A gente não tem um GED aqui no IFRN, não teve essa demanda, então a gente não tem uma integração específica para a gestão de documentos, na essência os documentos externos, né? A gente de fato não tem um GED aqui para gerenciar os documentos externos não. Tá todos pendurados lá no SWAP dentro do processo, mas não tem uma gestão efetiva no que se espera de um GED, tá? Não, Douglas, não. A gente tinha começado a fazer a questão do protocolo integrado, mas a gente não avançou, a gente priorizou o barramento, né? Eu acho que inclusive alguém fez alguma colocação que acho que foi até o Rodolfo, falou alguma coisa lá do Mato Grosso que estava fora do ar, que eles não iam liberar a integração até o final do ano. Eu não sei
Glaucio, se você sabe alguma coisa sobre isso, que acho que foi o Rodolfo, foi o seu diretor que falou sobre essa questão do protocolo integrado. E o colega, acho que foi o Rodolfo do Mato Grosso falou alguma coisa, mas a gente realmente nem colocou, Douglas. A gente focou no barramento e não avançou no protocolo integrado. A gente tinha feito com o módulo antigo, tá? Com o módulo de processo físico. A gente tinha até integrado, mas o de processo eletrônico, de fato, a gente não fez a integração, tá no nosso roadmap para ser feito, mas se eu não me engano, eu tenho quase certeza que foi o Douglas não. O Rodolfo Mato Grosso falou alguma coisa no grupo do Fortide que estava com algum problema para fazer essa integração. Mas eu não tenho certeza. Se os colegas de Mato Grosso quiserem falar alguma coisa sobre isso, se sabe alguma coisa. Bom, gente, então vou fazer igual o Silvio Santos, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, se ninguém tiver mais nada para questionar, eu agradeço. Pronto, é isso aí, ó. Pronto, Rafael falou. Obrigado, Rafael, valeu, é isso mesmo. Ó, Douglas, aí o Rafael falou isso aí. Pronto. Ótimo, obrigado. Então, gente, assim, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Temos 46 pessoas conectadas hoje aqui nesse primeiro webinar. É o primeiro, né, que eu espero de muitos, para a gente, de fato, voltar a ter os contatos que tinha anteriormente, né? Já estamos aí há quase 5 anos sem encontro do swap. Já estamos há 5 anos sem encontro do swap. A gente ia fazer esse ano na ENAP, né? Já estava tudo organizado para a gente fazer lá na ENAP, né, que está usando o swap, a gente ia fazer lá, que era um local melhor do que... Eu sei que a maioria de vocês gostaria de vir para Natal, né? Não é ruim vir aqui para Natal, mas os voos para cá não estão bons, estão muito caros. Então Brasília seria uma boa opção, mas o problema aí surgiu esse corte de 30%, então eu não tenho a menor coragem de propor um evento desse num cenário desse de corte. Então a gente vai, por enquanto, trabalhando no contexto Eu sei, Bruno, com certeza, você e a torcida do Flamengo faria esse sacrifício de vir aqui para Natal. A gente só não faz aqui porque, assim, porque a gente sabe que a situação está um pouco difícil do ponto de vista orçamentário. Tá? Em relação à apresentação, sim, nós vamos disponibilizar, tá certo? Nós vamos disponibilizar a apresentação, a gravação desse webinar, né? Vamos colocar, vai ter um canal do YouTube do Swap, a gente coloca lá, e aquele portal que eu coloquei no começo, para quem chegou depois, né, portal.swap.ifrn.edu.br, lá vai ser nosso concentrador de documentos. Tá? Lá de lá vocês vão acessar, não está ainda, vocês podem acessar agora para ter uma visão geral do que a gente tem lá, mas a ideia é que esse canal, o link passa para os arquivos de apresentação, tudo mais, a gente possa, né, trabalhar nessa perspectiva, tá certo? Então a gente disponibiliza sim essa apresentação. Então a gente espera que essa seja a primeira de muitas. Como eu disse a vocês, a gente não é só o IFRN que vai fazer a apresentação, a gente quer também ouvir de vocês. A ideia também é pegar temas, alguma coisa que alguém tem interesse de falar. Como eu disse a vocês no começo, a ideia da próxima apresentação é falar sobre a questão de integração contínua, né? Como é que a gente customizou aqui o GitLab para ter o GitLab CI, que a gente tem aqui. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem e utilizarem. Melhorou muito, mas muito mesmo o processo aqui de desenvolvimento e disponibilização de ambiente de teste. A gente faz tudo isso integrado, basicamente com um clique você gera um ambiente todinho de homologação, né? Então, eu sugiro fortemente, então, a ideia é que no próximo webinar a gente faça a apresentação disso daqui, né, do GitLab CI, para vocês verem como é que funciona a nossa esteira. Tá certo? Não lembro a gente estava começando a utilizar. Tá. É o detalhe, Augusto. O detalhe eu não recordo. Que o Brent tinha feito, mas estava alguma coisa para integrar com o Ansible, mas assim, tem que ver qual é o que está sendo usado. Se só está com o Shell Script, eu não lembro agora. Qual que ele estava usando para fazer, em linhas gerais. Não vou aumentar em detalhes porque fica para não ser spoiler, mas, Augusto, você quer falar um pouco rapidinho para a gente concluir isso aqui? Eu acredito que a esteira, hoje, como ela está aqui no IF, a gente usa uma parte com o Ansible. A integração do SAP CI,
a gente ainda tem alguns scripts com shell script. Beleza. Inácio, no barramento dá para tramitar a mídia? A pergunta aí de Raniel. Sim, Raniel, dá sim, pode tramitar qualquer componente digital, qualquer tipo de arquivo. Pode sim. Aí no caso o outro sistema o destinatário vai ter que vai ter que permitir receber esse tipo de documento. No caso se vocês forem tramitar mídia, vocês vão ter que fazer um ajuste no código, porque da forma que a gente implementou, como a gente não permite mídias no processo eletrônico aqui do IFRN, a gente não está recebendo esse tipo de arquivo. A gente está recusando o trâmite. No caso, da forma que está no código. Mas vocês podem ajustar para poder receber esse tipo de arquivo, ok? Existe, Rodrigo. Existe sim. Google, fala um pouquinho sobre a questão da migração do Python 3 e do Django 2. Hoje a gente já, mais ou menos 20 dias, parou o processo para fazer a validação do Python 3. E aí começou a partir das ferramentas que nós utilizamos, os pacotes que fazem parte do conjunto do Swap. E hoje já temos uma versão rodando do Swap no Python 3 em validação. Está fazendo os últimos ajustes para colocar em um ambiente de homologação e colocar mais carga de usuário para ver se está tudo ok. O segundo ponto, depois da migração no Python 3, que aí sim a gente entraria para o Django 2, mas eu acredito que isso aí vai ficar bem para mais para frente. Acredito que depois de novembro que a gente vai começar esse trabalho. Hoje o foco realmente é a migração Python 3. Tá? Eu acredito que até meio do próximo mês já vai estar tudo certo, aqui validado o nosso interno aqui com um passo a passo do que foi que aconteceu, o que eles precisam fazer aqui para disponibilizar para todo mundo. Dessa validação aí, eu tenho que verificar com o Hugo que ele está à frente desse processo. Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que aí eu coloco lá no grupo, para todo mundo, se quiser acompanhar como é que está essa migração. Sim, pode ser sim, um webinar sobre testes. Estava até pensando aqui, já que eu vi que tem uma iniciativa também de alta disponibilidade com Docker, Kubernetes, talvez quem está trabalhando nessa linha também preparar um webinar para todo mundo. Mais testes e também seria bem interessante. A gente pode apontar e definir uma lista de prioridade do webinar e construir essa agenda. Beleza, tem uma pergunta, acho que do Bruno, perguntando em relação à questão dos pontos de migração do Python 3, Google, se você puder. Bom, em relação às migrações, o que a gente está planejando em fazer é gerar uma tag com Python 2, que seria a última tag ligada ao Python 2, e aí a gente vai dar a gente vai gerar as migrações para começar no Python 3. Então, quem seguir a nossa linha vai ter que sincronizar com a última branch, ou com a última tag Python 2. Uma vez sincronizado, aí sim partiria para a linha do Python 3. Da mesma forma, se necessário, que o impacto é mais no Python 2 com o Django. Mas aí o Django a gente ainda está vendo como vai lidar com essa mudança. E ela não é tão grande quanto a do Python 3, tá? Mas vai ser dessa maneira. A gente vai gerar uma tag, seria a última tag do Python 2.7, e aí a partir da primeira tag do Python 3, aí sim a gente vai gerar as migrações e aí vai iniciar novamente, ok? Em relação a essa parte do CD, a gente ainda não trabalhou a nível de GitLab, tá? GitLab a gente trabalhou mais na parte CI, o CD ainda não.
O que nós temos hoje é um script em Ansible, que aí sim ele controla o deploy na nossa estrutura. A nossa estrutura hoje são 3 servidores de aplicação que rodam, e aí ele consegue fazer o deploy dos 3 servidores. Se não tiver mudança de base da da lock em tabela ou em registro, algo do tipo, aí pode fazer em produção, não tem nenhum problema a qualquer horário do dia. Ele faz De forma isolada em cada servidor, tá? Não, legal sim. Eu vou pedir para o Breno e o Hugo, principalmente o Hugo, entrar em contato com vocês para ver como é que está essa implementação do CD no GitLab, que eu acho que quanto mais operações a gente puder fazer a nível de disponibilidade de ambiente de homologação de produção, no uso da esteira lá do GitLab, eu acho que seria melhor. Aí eu vou pedir para o pessoal entrar em contato contigo, Bruno, tá? Beleza, pessoal. Então vamos encerrando por aqui, tá certo? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, tá certo? Espero que seja só o primeiro de muitos webinars para a gente fazer para fortalecer ainda mais esse processo do swap, de troca, né, da gente conhecer um pouco mais o que cada um está fazendo e poder estar trocando conhecimento, né? Não é uma coisa só para o IFRN, é para todo mundo, tá certo? A gente vai tentar avançar nessa perspectiva. Para fazer mais algumas ações nessa linha, não como se vocês, de forma conjunta e colaborativa com vocês, que a filosofia do swap surgiu em cima dela e a gente precisa avançar nessa perspectiva, inclusive para a gente evitar retrabalho, né? Porque às vezes tem várias pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo e a gente quer reduzir um pouco disso daí, tá certo? A ideia é essa, Magno. Provavelmente a ideia é fazer um por mês para não onerar muito vocês. A gente sabe que é difícil marcar esses horários, é complicado, mas eu acho que também vale a pena um pouquinho que a gente cresce junto nessa perspectiva. Tá bom? Então a gente vai disponibilizar essa gravação, a apresentação também, lá no portal a gente manda uma lista de e-mail no grupo do Swap. A gente se comunica, é só fazer sinal de fumaça que a gente está aqui no que a gente puder para ajudar, mas também a gente conta com a colaboração de vocês. Então, gente, muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Sucesso para todo mundo e até mais. Valeu!